E se o Ultron tivesse vencido os Vingadores e derrotado o Thanos? No multiverso da Marvel, o Vigia está sempre observando a tudo. Ele é uma entidade com poderes imensos que jurou nunca intervir em nada que aconteça. Ele apenas observa. Porém, em um dos universos, algo aconteceu que partiu seu coração. Vemos a Viúva Negra sendo perseguida por diversos drones do Ultron. Ela conta com o apoio do Gavião Arqueiro. Ele consegue destruir diversos desses drones. Os dois têm que se apressar para destruir a todos os drones antes que eles se reconectem à rede do Ultron. Depois de conseguir destruir todos, vemos que eles estavam em Moscou, na Rússia. A Viúva Negra acredita que ali existe o segredo para derrotar o Ultron. O Vigia então nos explica o que aconteceu. Querendo proteger a toda a humanidade, Tony Stark, utilizando a joia do infinito da mente, criou o Ultron. Mas acontece que para o Ultron só havia um caminho para a paz: exterminar toda a vida. Mas para isso ele precisava de um corpo orgânico que pudesse sustentá-lo e sustentar a joia da mente ao mesmo tempo. No nosso universo, os Vingadores conseguiram pará-lo e criar o Visão. Só que nesse universo eles não conseguiram e o Ultron obteve o corpo que queria. Com a ajuda da joia da mente, ele começou a destruir o planeta. Vemos então que ele derrotou seu criador, Tony Stark, e lançou diversos mísseis nucleares no planeta. Ultron achou que finalmente havia conseguido a paz, mas sua era de conquistas estava apenas começando. De repente, Thanos aparece com a manopla do infinito e as outras 5 joias. Mas ele não esperava por isso. Ultron nem ao menos o deixou pensar e o partiu ao meio. Ele então pegou as outras joias do infinito e se tornou um com o universo. Nesse momento, Ultron percebeu que existiam muitos outros mundos que precisavam de sua ajuda. Ele então começou sua jornada para trazer a paz ao universo. Ele destruiu tudo em Asgard e em diversos outros planetas, até que uma hora encontrou alguém que conseguia pará-lo, a Capitã Marvel. Ela conseguiu bater de frente com ele e parecia que o androide estava levando a pior, mas apenas parecia. Ele rapidamente a dominou e a destruiu com toda a facilidade. Assim que percebeu que havia destruído toda a vida no universo, esse pensamento quase o destruiu. Ele agora era um programa sem objetivo e começou a achar que passaria o resto da eternidade sozinho, até que de repente alcançou um nível de consciência nunca antes visto. Ele então percebeu que estava sendo observado. O Vigia entrou em choque ao perceber isso, e Ultron também entendeu que existiam outros universos que precisavam ser destruídos. O Vigia não entende o que está acontecendo, afinal, ele pode ver tudo o que acontece, que já aconteceu e que vai acontecer. Ele então compreende que se uma vontade tão gigantesca de destruição for liberada no multiverso, tudo e todos estarão condenados. Mas o Vigia ainda tem fé. Ele acha que Ultron não pode ser indestrutível. A última esperança está nas mãos da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro. Dentro de um dos milhões de papéis no arquivo da KGB está escondido o segredo para derrotar o Ultron. Eles procuram por horas, mas nunca encontram. O Vigia assiste a tudo isso e torce para que eles consigam. Assim que o Gavião Arqueiro chega numa caixa que está do lado da caixa onde está o segredo, o Vigia sente a presença de Ultron. Ele então implora para que o homem olhe na caixa ao lado, porém ele não pode intervir. E de repente, o Gavião Arqueiro desiste de procurar. A Viúva Negra então tenta conversar com ele. Os dois não podem desistir, pois o segredo para a vitória está ali em algum lugar. O Gavião, entretanto, acha que isso é perda de tempo e eles deviam desistir. O homem já não tem mais motivos para continuar vivendo. A Viúva Negra então diz que ali existe o código para um programa que o Ultron não havia conseguido colocar suas mãos. Ela então se levanta e vai procurar na caixa certa. A mulher então encontra os documentos corretos. Ali estava o endereço para uma base da Hydra na Sibéria, onde estava preso um certo homem. Nesse momento, Ultron encontrou o Vigia. Ao chegar na Sibéria, a Viúva Negra conta para o Gavião Arqueiro o que eles estão procurando. Acontece que um antigo cientista da Hydra, antes de perder a vida, conseguiu colocar sua consciência em um computador, e esse computador estava ali. Assim que os dois chegam até lá, eles iniciam o computador e conversam com a consciência desse homem. A Viúva Negra então explica tudo o que está
está acontecendo e seu plano fica claro. Ela quer que a consciência desse homem se infiltre na rede do Ultron e o destrua de dentro para fora como se fosse um vírus. Depois de tudo acertado, a Viúva Negra liga para a Torre dos Vingadores e um dos drones do Ultron atende. Dessa maneira, agora sua rede já sabe a localização dela. O Gavião Arqueiro então passa a consciência do homem para um pendrive em uma de suas flechas. O plano deles é injetar a consciência desse homem com essa flecha em um dos drones de Ultron, para assim que esse drone se reconecte à rede, o vírus entre no corpo do próprio Ultron. Assim que terminam de copiar os arquivos, os drones aparecem. Rapidamente o Gavião Arqueiro acerta um deles com essa flecha. A consciência toma conta de seu corpo. Ele então tenta se infiltrar na rede do Ultron, mas acontece que está fora de alcance. Sem outra escolha, eles vão ter que fugir daqueles drones. Durante a fuga, o Gavião Arqueiro acaba caindo e a Viúva Negra o segura. Mas lembre-se, ele já não tem mais vontade de viver, pois tudo que ele tinha no mundo se foi. O homem então se despede da Viúva Negra e solta sua mão. Ele resolveu se sacrificar para destruir os drones e permitir que ela fugisse. Em seguida, o homem explica para a Viúva Negra que não conseguiu se conectar à rede de Ultron, mesmo com os drones sendo capazes de fazer conexões através de galáxias. Isso significa que Ultron está em algum lugar além do universo observável. Vemos que ele estava batalhando contra o Vigia. A entidade ainda não consegue entender como isso é possível e o Ultron simplesmente diz que nada é impossível. Os dois acabam caindo em diversos universos diferentes e batalham em muitos planetas. Ultron continua dizendo que irá continuar em sua missão para exterminar a vida no multiverso e o Vigia não tem capacidade suficiente para pará-lo. A entidade, entretanto, possui poderes além do que Ultron imaginava. Os dois batalham ferozmente. O poder deles é tão absurdo que diversas realidades se quebram e eles continuam mudando de universo o tempo todo, mesmo com Ultron destruindo galáxias inteiras de uma vez só. Em uma das realidades onde o Capitão América era presidente dos Estados Unidos, Ultron diz que durante todo esse tempo o Vigia teve acesso a todo o multiverso, mas nunca fez nada. Segundo o androide, destruir tudo é muito mais divertido do que apenas observar. A cada golpe que ele acerta no Vigia, um mundo é destruído. Até que uma hora, dizendo que não evoluiu apenas para observar, Ultron começa a desintegrar o Vigia. Felizmente, contando com muita sorte, o Vigia consegue se desvencilhar e fugir para se esconder em outro universo. Só que Ultron não se preocupou com isso. Ele pode ver tudo em todos os universos e ninguém mais pode pará-lo. Vemos então que o Vigia foi até uma realidade onde estava aprisionado uma outra versão do Doutor Estranho. Acontece que o Vigia decidiu quebrar seu juramento. Ele vai intervir no destino do multiverso e precisa da ajuda desse Doutor Estranho. Ele é um mago supremo que, depois de centenas de anos absorvendo os poderes das criaturas mais poderosas do universo, adquiriu poderes além da imaginação, mas ficou preso em uma prisão feita por ele mesmo após destruir seu universo. Depois dessa reunião, somos levados até um universo onde a agente Carter é a Capitã América. Ela estava em uma missão para resgatar algumas pessoas que foram levadas por um grupo de piratas e contava com a ajuda da Viúva Negra de seu universo. Depois de acertar os detalhes, a Capitã América salta do avião sem nem usar paraquedas. A mulher cai na água e, depois de subir no navio, rapidamente derrota todos os malfeitores. O último deles a desafia para uma luta e, durante o embate, eles têm que parar. Acontece que o Vigia apareceu no céu. A entidade então diz para a Capitã que ela foi escolhida. Em seguida, somos levados até um outro universo. Lá, T'Challa não virou o Pantera Negra. Ele se transformou no Star-Lord. O homem havia acabado de salvar Peter de seu pai, quando de repente o Vigia apareceu. T'Challa, o Star-Lord e antigo príncipe de Wakanda, também foi escolhido por ele. No próximo universo, Tony Stark estava destruindo a manopla do infinito, porém ele queria utilizar as joias para formar um escudo ao redor da galáxia e assim garantir a paz. Enquanto conversava com Gamora, o Vigia apareceu. Ele começou a conversar com ela, mas Stark o atrapalhou. O Vigia então disse que o assunto não era com ele, mas sim com Gamora. Ela havia sido escolhida. No próximo universo,
Eric Stevens, o Killmonger, se tornou o novo Pantera Negra e estava prestes a destruir o Wakanda. Ele, entretanto, foi surpreendido pela presença do Vigia. Nesse universo, Killmonger salvou Tony Stark e virou um de seus amigos. Agora, ele foi escolhido pelo Vigia. Em seguida, vemos o Thor de outro universo destruindo vários drones de Ultron no meio de Las Vegas. O Vigia aparece e começa a conversar com ele, porém o Deus do Trovão não dá ouvidos e continua destruindo os drones. O Vigia então tem que pegá-lo com suas próprias mãos para dizer que ele foi escolhido. Todos então aparecem em um tipo de bar criado em uma realidade alternativa pelo Vigia. Lá, aquele Doutor Estranho já os aguardava. Os dois criaram esse bar pois seria uma boa memória para a Capitã Carter. Ninguém entende o motivo de estarem ali reunidos e pedem para serem enviados de volta para seus planetas. O Vigia então tem que aparecer. Ele diz que todos ali foram escolhidos para a missão mais difícil de todas. Apenas eles seriam capazes de salvar toda a vida no multiverso. O Vigia havia procurado uma eternidade por um herói, até que percebeu que na verdade precisava de um time. Apenas a combinação perfeita de habilidade e experiência seria capaz de derrotar o Ultron. Eles são a última esperança do Vigia para salvar todos os universos. A entidade então nomeou esse grupo como os Guardiões do Multiverso. Thor, entretanto, não queria ficar ali. Ele disse que tudo devia ser mentira e abriu a porta para ir embora, só que não conseguiu sair dali. Afinal, o bar estava flutuando em alguma realidade paralela. Assim que ele volta, Capitã Carter pergunta ao Vigia o que eles terão que combater. A entidade então explica que uma inteligência artificial capaz de destruir todos os universos já havia ou destruído o mundo deles ou estava prestes a destruir. Assim que obteve as joias do infinito, Ultron se elevou ao nível de um ser cósmico. O Doutor Estranho então explica que existem joias capazes de controlar todos os aspectos da existência e Ultron conseguiu todas elas. Ele continua falando e explica que talvez a única maneira de parar Ultron é separar seu corpo das joias. Mas eles têm alguns problemas, pois o Ultron está escondido em alguma parte do multiverso, possui um exército de robôs e ainda está munido das joias do infinito. Todos então decidem que o primeiro passo é encontrá-lo. Thor diz que isso não seria problema, pois ele é muito bom em chamar atenção. Gamora então fala que depois de conseguirem as joias do infinito, eles terão que destruí-las, e para isso poderão utilizar seu destruidor de joias do infinito. Foi por isso que o Vigia a escolheu. A Capitã América então repassa o plano. Eles irão tirar a joia da alma do Ultron e passá-la para a Gamora, para que ela possa destruí-la. O Vigia então manda todos para a missão. Eles vão até um planeta que não possuía vida suficiente para atrair a atenção do Ultron. Lá, Doutor Estranho começa a utilizar diversas magias para proteger a todos do grupo. Antes da batalha mais difícil da vida deles, todos se reúnem para um último brinde. Comemorando, Thor soltou vários raios para o alto, e isso chamou a atenção do Ultron. Ele chegou lá rapidamente, e como última medida de proteção, Doutor Estranho conjurou magias que protegiam os corpos dos membros do grupo. Em seguida, o Vigia começou o plano em si. Vemos que os ataques de Thor não faziam nenhum efeito em Ultron. Ele então atacou de volta e facilmente destruiu tudo ao redor deles. Achando que já havia vencido, ele deu as costas para ir embora, mas acontece que as magias do Doutor Estranho protegeram a todos. Eles começam a contra-atacar. Doutor Estranho consegue conjurar todos os martelos de todos os Thors ao redor do multiverso. Isso era tudo uma distração para que T'Challa conseguisse se aproximar e subtrair a joia da alma, mas ele acabou sendo arremessado para longe. Doutor Estranho e Thor ficaram distraindo o Ultron, enquanto a Capitã Carter foi ver o que aconteceu. Ao se aproximar de T'Challa, algo surpreendente acontece. Ele realmente conseguiu subtrair a joia da alma. Doutor Estranho então intensifica seus ataques, até que de repente Ultron percebe que uma das joias está faltando. Para poder fugir, Doutor Estranho conjura milhões de zumbis de um outro universo. Mas não são os zumbis que irão manter o Ultron ocupado, e sim o que veio junto com eles. Uma feiticeira escarlate zumbi de outro universo. Com seus poderes, ela consegue manter Ultron ocupado, mas apenas por alguns segundos, até que ele destrói tudo ao seu redor
junto com ela. O grupo conseguiu escapar para outro universo e a Capitã Carter passou a joia para a Gamora, mas ela não contava que a Viúva Negra apareceria e pegaria a joia. Essa é a Viúva Negra daquele primeiro universo de onde o Ultron apareceu. A Viúva Negra estava desconfiada, pois ela era a última pessoa viva do planeta e de repente todos apareceram. A Capitã Carter então explica o que aconteceu. Eles estão ali para derrotar o Ultron. E enquanto falavam dele, o próprio apareceu. Rapidamente tentou pegar sua joia da alma de volta, mas trabalhando em grupo, Thor e o Doutor Estranho conseguiram impedi-lo. O androide está ficando irritado. Ele pode destruir galáxias inteiras com apenas um pensamento, mas não consegue tirar a vida dessas pessoas. Ultron então começa a destruir tudo a seu redor, mas o Doutor Estranho conseguiu absorver essa energia que ele utilizou e salvou a todos. O grupo então partiu para cima de Ultron e começaram um embate para impedir que ele recuperasse a joia da alma. Esse embate durou muito tempo e no final, por pouco, Ultron conseguiu pegar a joia. Assim que ele estava prestes a colocá-la de volta em seu corpo, Doutor Estranho conseguiu impedi-lo. Depois de utilizar tentáculos monstruosos para jogar o androide contra o chão, ele largou a joia da alma e nesse momento Thor, utilizando seus raios, conseguiu mantê-lo ocupado tempo suficiente para Gamora pegá-la. Todos então, utilizando a magia do Doutor Estranho, seguraram Ultron enquanto ela colocava a joia da alma em seu destruidor de joias do infinito. A máquina então foi para cima de Ultron para destruir todas as suas joias. E assim que completou seu ciclo, uma grande explosão aconteceu. No momento em que a poeira cessou, vemos todos reunidos e escutamos a voz de Ultron. Ele explica que todos os universos são diferentes, mesmo que apenas um pouco, e por causa disso, todas as joias do infinito são únicas. Portanto, o destruidor da Gamora não funcionou. Ele foi projetado para funcionar no universo dela. Ultron então aparece com seu poder máximo e começa a atacá-los. Ele percebe que se destruir o Doutor Estranho, o resto do grupo não terá chances contra ele. Os dois então começam um embate, e como as ondas de energia são potentes demais, o escudo que protegia a Viúva Negra acaba se partindo e ela sai voando. Felizmente, assim que toca o solo, ela vê aquela flecha com o vírus que ela e o Gavião Arqueiro prepararam. A mulher então vai rapidamente até a Capitã América e diz que precisa de distância e de um alvo claro. Ela tem uma flecha com o maior de todos os vírus e pretende usá-la. A mulher então sai com sua moto enquanto a Capitã América corre para o outro lado. A Viúva Negra sobe em um prédio enquanto a Capitã está lá do outro lado saltando em direção ao Ultron. A viúva salta com sua moto também e dispara a flecha. No momento que a Capitã Carter atinge o corpo de Ultron, ela levanta sua cabeça e aquela flecha disparada pela Viúva Negra acerta bem em seu olho. Ele rapidamente a retira, mas era tarde demais. O vírus já estava dentro de seu corpo. O vírus então começa uma batalha interna contra o Ultron. Ele diz que está ali para tomar controle de seu corpo e destruí-lo por dentro. E isso realmente funciona. O vírus toma conta de Ultron e ele cai do céu. Enquanto o Ultron ainda estava deitado, vemos que Killmonger se aproximou e começou a subtrair as joias do infinito. Ele diz que com essas joias poderia reconstruir todos os universos de onde eles vieram, e ninguém perderia mais um ente querido. Segundo ele, essa é a última chance que todos têm para reconstruir suas vidas. Mas vemos que ninguém concordou. Killmonger então decide fazer tudo com suas próprias mãos, até que de repente o corpo de Ultron se levanta, agora sendo controlado pelo vírus. Ele diz que aquelas joias pertencem a ele e as pega de volta. Killmonger não queria deixar barato e começou uma briga por causa delas. Cada um tenta puxar as joias para si, e enquanto os dois estão ocupados batalhando pelo poder infinito, o Doutor Estranho criou uma oportunidade. Utilizando seus poderes, ele começou a encapsular os dois em uma dimensão paralela. Rapidamente, o Vigia também utilizou seus poderes para ajudá-lo, e de repente, eles sumiram. O resto do grupo ainda estava ali, e felizes por terem conseguido seu objetivo. Vemos então que o Doutor Estranho conseguiu prender os dois em uma dimensão paralela onde o tempo nunca passa. Ele agora passará toda a eternidade nessa dimensão tomando conta dos dois. O Vigia diz que eles não podem jamais escapar dali. Doutor Estranho terá que sempre vigiá-los. Como não tem nada a perder, pois seu universo foi destruído, o Doutor Estranho não reclama de nada. Em seguida, o Vigia foi
foi conversar com os outros guardiões do multiverso. Ele estava agradecendo pelos esforços de todos, afinal, o multiverso só está a salvo por causa deles. Mas, infelizmente, ninguém em seus universos saberá o que aconteceu. Eles então saem daquele local, e antes de ir embora, a Capitã Carter pergunta algo ao Vigia. Ela quer saber se pode ter uma recompensa por seus esforços, um mundo onde seu amor, Steve Rogers, estivesse vivo. Entretanto, o Vigia diz que não pode fazer isso. O mundo ao qual ela pertence precisa dela. A Capitã então vai embora, e vemos que a Viúva Negra não queria voltar para o mundo dela. Afinal, ninguém mais estava vivo. Para sua surpresa, entretanto, o Vigia tinha outros planos. Ele a enviou para um mundo onde todos estavam vivos, mas a Viúva Negra deles havia perdido a vida. Ela agora poderá retomar seu trabalho e ajudar os Vingadores. O multiverso agora estava seguro, graças ao Vigia, que irá fazer de tudo para manter essa segurança para sempre. Obrigado por assistir, até o próximo!